Ó, eu tenho um fio preso em duas extremidades. Eu aplico uma tensão sobre este fio de 10 newtons. Eu sei previamente que esse fio tem uma densidade linear de 1,44 vezes 10 elevado a menos 4 gramas por centímetro. Ó, repare bem, eu não estou utilizando o sistema internacional. Existe um motivo, porque nós vamos ter que transformar tudo isso aqui para o sistema internacional, que é o SI. A pergunta é, qual é a frequência fundamental? Neste caso, a frequência fundamental de uma corda estirada e presa em duas extremidades é igual à frequência mínima. Por que que neste caso em específico? Porque quando um dia lá na vida, se tu tiver oportunidade de falar sobre eletricidade, a frequência fundamental, no caso do Brasil, não é a frequência mínima. A frequência fundamental é 60 Hz. Por que disso? Porque a gente vai adentrar num lugar chamado harmônicas. A pergunta B. Qual deve ser o número de ondas que devo multiplicar para que sobre a mesma tensão, sem mudar a tensão, eu obtenha a segunda harmônica em função da fundamental? Vamos lá? Bom, eu vou começar fazendo o cálculo da frequência fundamental, que, como eu havia comentado, neste caso é a frequência mínima, porque é apenas uma corda estirada e presa em dois pontos. Para isso, eu tenho que converter a densidade linear que não está no SI, no SI. Como é que eu faço? Densidade linear é igual a 1,44 vezes 10 elevado a menos 4. Gramas por centímetro. Eu tenho que transformar grama em quilo. Como é que eu faço? Eu coloco o quilo em cima e embaixo eu coloco 1 quilo vale 10 elevado a terceira gramas. Cortei grama com grama, correto? A mesma coisa eu vou fazer com metro. Eu tenho que colocar o metro aqui embaixo e sumir com esse centímetro. 1 metro equivale a 10 elevado a 2 centímetros. Corto centímetro por centímetro. Ou seja, 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 quilo é igual a 1000 gramas. Aí agora eu vou dar continuidade. Só para dar uma revisãozinha, né? Para você que já teve a oportunidade de ver, veio novamente. Ó, expoente menos 4, a base vale 10. Expoente menos 3, a base vale 10. Expoente 2 positivo, a base vale 10. Regra da potenciação. Preservo a base, somos expoente. Mi é igual a 1,44 que multiplica a base, preservei a base, somei os expoentes. Menos 4 com menos 3, menos 7. Menos 7 mais 2, menos 5. Então ficou 1,44 vezes 10 elevado a menos 5 quilogramas por metro. Essa é a densidade linear. Aí agora eu vou encontrar a frequência fundamental. Como que eu faço para encontrar a frequência fundamental? A gente puxa a equação que a gente já havia deduzido. A frequência para uma corda presa em duas extremidades é o quê? O número de ondas multiplicado pela velocidade dividido por 2 vezes o comprimento daquele fio, que no caso aqui é 75 centímetros. Correto? Então vamos lá. Só tem um detalhe que eu preciso falar. A frequência fundamental neste caso é igual à frequência mínima. Ou seja, é a frequência quando tem apenas uma onda. Então aqui fica valendo velocidade dividido por 2L. A gente não tem a velocidade, mas tem como a gente calcular a velocidade. Como? A gente sabe que a velocidade é igual, abre parênteses, a tensão no fio multiplicado pela densidade linear elevado a menos 1 e tudo isso elevado a meio. Eu não vou explicar o motivo pelo qual eu estou escrevendo dessa forma, porque eu já havia falado. A ideia é forçar o cérebro a lembrar o algebrismo. Vamos lá. Velocidade é igual tensão, que vale 10, que multiplica. Aqui não é mi elevado a menos 1, logo fica 1 sobre mi. Quem é mi? 1,44 vezes 10 elevado a menos 5.
Novamente, aqui não está valendo menos 5? Ótimo, o que eu vou fazer? Vou jogar ele para cima. Preservo 10 da tensão, 10 vezes o que estava embaixo, sobe para cima e eu inverto o valor do expoente. Então fica 10 elevado à quinta, certo? 10 é a base, 10 é a base. Preservo a base, soma os expoentes. 1 mais 1, 6. Velocidade é igual, abre parênteses, 10 elevado à sexta dividido por 1,44, fecha parênteses, elevado por meio. Legal? Vamos lá. Tá bom. Bom, aí eu venho para cá. Velocidade é igual, abro parênteses, 10 elevado à sexta, peguei o 1,44 e transformei em fração, que vai me dar quanto? 144 sobre 100, fecha colchetes, e aqui fecha parênteses elevado a meio. Bom, aqui é uma divisão de fração. 10 à sexta dividido pela fração, 144 sobre 100. Vou transformar num produto. Pego a fração de baixo, inverto e passo a multiplicar. 10 à sexta vezes 10 à segunda, que é 100. Dividido por 144. Isso aqui vai dar, preservo a base, somo o expoente. 10, isso mais isso, 8. Tudo isso dentro de uma raiz parabola. Regra da radiciação, eu posso expandir ela. Raiz quadrada de 10 à oitava dividido por raiz quadrada de 144. Vamos para cá. Vou transformar novamente pela regra da potenciação. Uma raiz pode ser identificada pela seguinte potência. 10 elevado à oitava elevado por meio, dividido por 144 dentro de uma raiz. Isso daqui vai dar o quê? Raiz quadrada de 144 é 12. A gente já fez essas contas, eu não vou explicar como é que faz, porque é baba do boi. 10 elevado à oitava, e esse oitavo elevado a meio. É a mesma coisa que eu multiplicar o oitava vezes meio. Corto aqui, ficou quanto? 10 à quarta dividido por 12. Correto? Então a velocidade é 10 à quarta sobre 12 metros por segundo. A partir de agora eu posso calcular a frequência fundamental. A frequência fundamental, que a gente havia determinado anteriormente, é igual à frequência mínima, que é igual... Qual o número de onda da frequência mínima? 1, dispensa comentário, multiplica a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento deste fio. Repare bem, o comprimento do fio, ele não está no SI. A gente vai ter que transformar ele para o SI. Então, vamos partir agora para esse segundo pedaço. Vou transformar o comprimento do fio para o sistema SI. 75 centímetros, preciso transformar em metro. 1 metro sobre 10 elevado à segunda centímetros, porque eu corto centímetro embaixo com centímetro em cima. Aqui fica 75 vezes 1 metro dividido por 10 a segunda. Está embaixo? Vou jogar ele para cima. Regra da potenciação, da potência de 10, hein? Você já deve estar sabendo disso. Comprimento do fio é igual a 75 vezes 10 elevado a menos 2 metros, correto? Agora, vou partir para a frequência. Bom, como é que eu faço para encontrar a frequência? Lembra da equaçãozinha que a gente tinha? Velocidade dividido por 2 vezes o comprimento do fio. A velocidade a gente já havia calculado, é 10 sobre 4 dividido por 12. Tudo isso dividido por 2 vezes 7, 5 vezes 10 elevado a menos 2. O produto disso aqui dá 150 e aqui continua 10 elevado a menos 2. Estou fazendo o passo a passo para forçar você se lembrar de como é que faz esse tipo de multiplicaçãozinha boba aqui, tá? Frequência é igual a 10 à quarta dividido por 12, que é igual, dá uma olhada, aqui na 150 é a mesma coisa que 15 vezes 10, beleza? 15 vezes 10. Olha, bases iguais, soma-se os expoentes. Embora não apareça, aqui tem o número 1, tá? Então o que acontece? 10 à quarta sobre 12, que multiplica 1 menos 2 menos 1, correto? Frequência é igual 10 à quarta
Eu peguei esse 10 a menos 1, passei para cima, ele fica 10 elevado a mais 2. Aqui eu deixo 12 vezes 15. Olha, bases iguais, soma-se os expoentes, correto? 10, que é a base, elevado pela soma dos expoentes. 4 mais 1, 5. E aqui, como é que eu faço o produto de 12 vezes 15? Eu tenho um macete. Como é que eu faço? 12 não é a mesma coisa que 10 mais 2? Então fica 10 mais 2 vezes 15. Distributiva, 10 vezes 15, 150. 2 vezes 15, 30. 150 mais 30, 180. Ótimo. Volto para cá. Frequência igual a 10 à quinta sobre 180. 180 é a mesma coisa que 18 que multiplica 10 elevado à primeira. Não precisa nem botar esse número 1 aqui. É 10, certo? Como a gente já havia combinado, já havia conversado sobre potências de 10. Vou deixar o 18, vou pegar o 10 elevado à primeira, vou passar ele para cima, ele fica um sinal invertido aqui no expoente desse 10. 10 à quinta, 10 à quinta. 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 1. Opa! Bases iguais, soma-se os expoentes. Logo ficou 10 na base, 4 mais menos 1 dá, 10 a 4 mais, falei certo, 10 a 4, né? Aqui, vem daqui, ó, 10 a quinta mais menos 1, beleza? Tudo isso dividido por 18. Aí vamos para a calculadora, né? Porque ninguém é de ferro. Isso aqui dá 555, 555 Hz, ok? Valeu. Então a gente encontrou a resposta da pergunta A, frequência fundamental vale 555 Hz. E agora a gente vai procurar, eu havia falado inicialmente que é o número de ondas, quando na verdade não é o número de ondas, é um fator cujo qual multiplica a raiz quadrada da tensão pela densidade linear para chegar a um valor. Por que não é o número de ondas? Porque senão vai dar um número racional. Vai ficar no final raiz quadrada de 2. E todo som ele só é aprazível ao ouvido humano a partir do momento que ele é um número natural, ou seja, ele tem que ser um número inteiro. Vamos lá. Frequência, que é o cálculo que a gente já havia determinado anteriormente, é igual ao número de ondas vezes a frequência mínima. A gente quer a segunda harmônica. Como é que eu faço? 2, que é a segunda harmônica, o dobro da frequência fundamental, 2 vezes a frequência fundamental. Até aí, beleza. Se fosse aqui, a gente já tinha encontrado. A gente já sabe que o número de ondas é 2. É o dobro da frequência fundamental. Então, vamos lá. A velocidade, no caso, da segunda harmônica, sobre 2 vezes o comprimento de onda, é igual 2 vezes a velocidade da fundamental dividido por 2 vezes o comprimento de onda. Beleza? A velocidade da harmônica é igual a 2 vezes a velocidade da fundamental. Eu sei que velocidade é tensão sobre densidade linear. Ele falou que a tensão é a mesma, não mudou o fio, logo a densidade linear é a mesma. Tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Não dispensa comentário o motivo pelo qual estou utilizando esses termos dessa forma. 2 vezes a tensão, a mesma tensão, vezes o mesmo fio, elevado a menos 1, elevado por meio. O que eu tenho que fazer para achar esse fator? O 2 não está do lado de fora? Eu vou pegar esse 2 e vou jogar ele para dentro da raiz, para que eu possa matar as duas raízes ao mesmo tempo, certo? Quando eu pego o 2 e jogo para dentro da raiz, significa que ele volta a ser um número elevado ao quadrado. 2
para ir para dentro da raiz é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Agora eu posso achar que é esse fator. Corto raiz com raiz, tensão sobre densidade linear, igual a 4 vezes tensão sobre densidade linear. Aqui continua valendo os mesmos valores, tensão sobre densidade linear, tensão sobre densidade linear, essa relação é igual. O que muda é esse fator. O fator, para que eu tenha uma harmônica de segunda ordem, precisa ser o número natural 4. Percebe? Valeu.